Quando uma criança aprende a ler e a escrever, um novo universo se abre. Ser alfabetizado é poder mergulhar em histórias e conhecer dimensões que só a imaginação de escritores inspirados podem criar. E uma professora de Alta Floresta, em Mato Grosso, tem revolucionado o processo de alfabetização. Irene Duarte utiliza o método Intract, criado há 30 anos na Alemanha. Esse modelo de ensino utiliza recursos da neurociência, dividindo as letras e palavras em blocos. As crianças aprendem a ler e escrever mais rápido em até 4 meses. Vamos conhecer essa super história. Professora, é uma honra para nós do HNT Entrevista tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao podcast. Grata, Camila. Para mim também estou me sentindo bem aqui com vocês e para mim uma alegria também poder falar de algo que é muito especial para mim. Professora, assim, como que a senhora conhece o método Intract? É Intract, né? Isso. Como que a senhora conhece o método Intract e como que se inicia essa implantação aqui em Mato Grosso? Eu tomei conhecimento do método, é um método alemão que existe na Alemanha há mais de 45 anos e ele foi desenvolvido para alfabetizar as crianças com deficiência, algum tipo de deficiência, a neurodivergências, né? Então as crianças autistas, crianças com síndrome de Down, as crianças com dislexia, com TDAH. Então, ele nasce, para você ter ideia, Camila, ele não nasce da pedagogia, ele nasce da neuropsicopedagogia. Os autores, a Uta e o Fritz, eles são de clínica e eles, naquele momento, eles, assim, como que são essas crianças que não vão aprender a ler? E eles desenvolveram esse método. E a partir do momento em que as crianças com neurodivergência começou a aprender, de 7 a 8 meses começaram a aprender, e como que seria levar o método para uma sala de aula regular? E aí nós temos as crianças lendo em 4 meses. Então é muito rápido. Então quando eu fiquei sabendo, e eu sou professora alfabetizadora de chão de escola, durante mais de 18 anos da minha vida, o que eu fiz foi alfabetizar os meninos, né? Então, assim, a minha busca, o meu estudo foi de como alfabetizar bem uma criança. Quando eu fiquei sabendo do Intract, eu quis conhecer. E aí veio a pandemia, eu fiquei sabendo eu conheci o método na pandemia, e aí nós trouxemos para um piloto, numa escola pública de Alta Floresta, na Escola Benjamin de Pádua, e eu alfabetizei 33 crianças. Então, assim, um método seguro, ele é um método estruturado, ele foi pensado, ele foi construído como que o cérebro da criança aprende. Porque a nossa língua portuguesa, ela é fonética, né? Ela tem um som, a sonoridade da nossa língua portuguesa é belíssima, E né? que até nos confunde no CH, no X. Exatamente, são os concorrentes que temos, né, Camila? Então, o que os autores fizeram? Eles pegaram as letras pela facilidade fonética do nosso idioma. Então, quando você vai organizando as letras pela facilidade fonética, a cada 21 dias as crianças avançam. Então, um primeiro bloco de letra, né? A, L, O. Então, quer dizer, ela rapidamente ela vai escrever ma, mo, la, lo, mamá, lalá, lolô. Então, é muito rápido isso. E eu digo assim, o que nós precisamos ensinar os nossos professores a alfabetizar as crianças. É uma arte, é uma ciência. É uma ciência que o professor precisa deter esse conhecimento, né? Essa ciência, e daí ensinar as crianças a ler com precisão, com velocidade, com prosódia, e automaticamente vai ter uma boa escrita também, com menos erros ortográficos. Então, o que nós estamos vendo hoje no Intract? Ele alfabetiza na idade certa e ele faz recomposição de aprendizagem. As crianças que não foram bem alfabetizadas, porque o que é uma má alfabetização, né? A criança paga por a vida toda, né? Hoje, na comunicação mesmo, em qualquer mercado de trabalho, ela precisa ler bem, escrever bem. Então, quando tiram esse direito dela, é um direito negado de uma alfabetização bem feita, essa criança, ela realmente terá dificuldade ao longo da sua vida. Então, quando o Intract chega no Brasil e eu percebo a grandeza que é, como professora alfabetizadora, ele é um método muito simples, ele é estruturado,
pela facilidade fonética, os blocos de letras organizados. Então, assim, rapidamente o cérebro da criança compreende. Compreende, dá esse estalo de como que o som de uma letra, junto com a outra, faz uma sílaba. Essa sílaba, por sua vez, é a base da palavra. A palavra é a base da frase e as frases é que vão compondo os textos, né? Então, foi dessa forma. Aí, depois, a Alta Floresta levou para a rede toda. Então, a Alta Floresta, se você pegar os índices hoje da educação, nós temos mais 90% das crianças alfabetizadas. Saímos de um número, Camila, de 33% das crianças no segundo ano que liam para 90% no final do primeiro ano. E com isso, Maringá hoje adotou o método, o prefeito Silvio Barros está com o método e gostando e vendo resultados já em Maringá, que é uma rede grande. E aí também o governo do estado de Santa Catarina adota o método. Então é isso, é um método muito simples, mas muito estruturado. E aí hoje o Intract, a expansão, né, que é a empresa que ganhou os direitos autorais da venda desse material no Brasil, então ele garante uma formação dos professores. Não é só vender, não se trata só de vender um livro, garantir a formação dos professores. Nós temos formação de professores, nós temos um acompanhamento e um monitoramento das crianças. Nesse momento mesmo nós estamos avaliando, é a primeira avaliação somativa já. E a riqueza e a beleza de ver as crianças lendo já. Nós estamos aí em junho e nós já temos muitas crianças lendo nesse momento com o Intract. Isso realmente faz nós acreditarmos no Intract e eu digo assim, que o Brasil ainda tem uma dívida com as crianças brasileiras, sabe? De não ter dado conta ainda de ter alfabetizado na idade certa e gerado tanto analfabeto funcional como nós temos, né? Então, isso é um pouco do Intract, Camila. Professora, e a senhora conhece e traz para cá, para Mato Grosso, em 2020, e essa implantação começa em 2021, justamente no ano que foi o ápice da nossa pandemia, em que as crianças, não só, mas também os jovens, os universitários, todos nós também, trabalhadores, ficamos na restrição do fique em casa, as aulas todas ali online, seria um desafio a mais, né? Principalmente quando a gente pensa em idade de alfabetização. E como que foi todo esse processo e a superação desse obstáculo? Pra você ter ideia que é algo fácil de aplicar. A escola, né, nós chamávamos os pais e os pais aprenderam a aplicar o método. Então, naquele momento em que as crianças estavam em casa, essa escola, a Escola Municipal Benjamin de Pádua, monitorado por mim, nós tínhamos um grupo de pais que aprenderam a usar o método. Então, eles iam para casa, aplicavam o método com seus filhos e voltavam, e em novo ciclo, até que chegou o momento em que as aulas voltaram. Quando as aulas voltaram, eu retomei dentro da sala de aula mesmo, e no fim do ano nós tínhamos essas 33 crianças lendo, inclusive 2 indígenas. Esse indígena me chamou muita atenção, porque no começo eu não falava a língua dele e ele também não falava a minha língua. E ele ficou alfabetizado, uma criança que ficou alfabetizada, assim também como uma indígena. E nós tivemos também um caso de autismo nessa turma, que aprendeu a ler muito rápido. Então é isso, assim, vencido essa dificuldade de entender que ele realmente alfabetiza. Tem depoimentos de mães que dizem assim, nossa, minha filha terminou o primeiro ano lendo melhor do que a minha filha que está no 4º ano, porque a leitura ela tem que ter uma velocidade, né? E aí, depoimento de pais. Então é isso, Camila, é algo simples. Os municípios que adotam percebem que é simples, formam o professor para ser um bom professor alfabetizador e ganha isso, né, de alfabetizar as crianças aos 6 anos de idade. É isso, a legislação diz que uma criança tem condições de ser alfabetizada aos 6 anos de idade. E tem. E aí nós temos uma rede de professores formadores, professores alfabetizadores, porque quando você forma o professor,
É igual você, né, você hoje diz: "Eu sou uma comunicadora, eu sou uma jornalista", você tem esse poder, porque você sabe fazer. E o professor alfabetizador precisa passar por isso, sabe, Camila, dele olhar e saber e reconhecer que ele é um professor E alfabetizador. é uma função extremamente, se a gente for analisar, poética e romântica, porque você dá asas para a liberdade de ter acesso ao conhecimento. Isso é uma coisa mágica. Eu me lembro que eu chorava, estava falando para a senhora aqui nos bastidores, para aprender a ler e a escrever. E quando eu comecei a juntar as primeiras sílabas, as primeiras palavras, entender coisas simples de criança, os gibis, era na época da Turma da Mônica, e daí foi passando para os livros, e eu tinha paixão pelas letras, né? E as crianças, isso as empodera. Então é muito bonito toda essa entrega, esse comprometimento da senhora, 50 anos dedicados ao magistério. É uma história que não dá para a gente simplesmente, né, colocar ali na caixinha e deixar escondido. Mas, professora, qual que foi a maior emoção da senhora em todo esse processo? O que mais te emocionou ao longo, seja da implantação ou alguma história de alguma criança que foi marcante? Você me emociona também, né, de te ouvir falando com tanta beleza e delicadeza de algo tão sério, né, que é a alfabetização de uma criança, né. Então, assim, realmente é muito bonito isso, né, é muito gratificante um professor alfabetizador chegar ao fim do ano e dizer: "Eu alfabetizei meus 33 meninos". Então, essa trajetória é marcada por muitas emoções, sim, por muitas memórias, né, memórias vivas das crianças, com dificuldade de aprendizagem. Me chama muita atenção esses indígenas. Como é isso, sabe? Ele adquiriu uma segunda língua num curto espaço de tempo, Quatro né? meses? Em 4 meses. Outra criança que me chama muita atenção, alguns casos, Camila, que nós temos no Intract, por exemplo, porque para uma criança não aprender, nós precisamos entender o que ele tem. Então, o Intract, ele é muito humano. Então, a Camila está estudando comigo e ele não aprendeu o primeiro bloco em 21 dias, imediatamente a gente já começa a investigar o que que é. E a gente foi descobrindo feridas de alma. Por exemplo, crianças que tinha perdido o pai, então o pensamento da criança naquele momento estava preso aonde? Na perda do pai. Então ela não estava livre para aprender. É aí esse trabalho, sabe, que eu digo que aquele provérbio africano, né, precisa toda uma aldeia para educar uma criança, então você precisa buscar uma rede de apoio. E a gente buscou e o Gabriel, quando ele conseguiu aprender, né, ele conseguiu aprender. Então, tem vários casos de crianças maltratadas, de violência doméstica, que nós fomos descobrindo. Por que isso? Ele é feito para, com 21 dias, o primeiro bloco de letra, a criança tem que ler. Mala, mamá, lalá, lola, ala, lo. É ali, ele tem que ler isso. Se ele não leu, o que é que está acontecendo? Porque, assim, para falar um pouquinho de neurociência para você, Camila, a área da linguagem no nosso cérebro é a área de Wernicke e a área de Broca. O que que é a área de Wernicke? É a área da compreensão. E a área de Broca é a área da articulação da fala. Então, é ali que mora. Se a criança não está conseguindo avançar, então é ali que você vai investigar esse ponto para entender por que que ela não está aprendendo ali. Aí, diagnosticado, você tem condições de, com essa rede de apoio, fazer com que essa criança avance. Então você vê que o que mais me sensibiliza no Interact é essa parte humana. E rapidamente nós não vamos descobrir que a Camila não aprendeu a ler em agosto ou em setembro. Nós vamos começar a investigar agora, com 21 dias. O que foi que aconteceu? E até essa progressão, né? Esse sistema que existe hoje na educação brasileira, que é o maior culpado, eu acredito, avalio assim, porque eu mesmo estudei na rede pública e eu vi, eu estava indo para o sexto ano, para o quinto ano, e os meus colegas não sabiam escrever direito. Você toca num ponto delicadíssimo, né? É isso, passar a criança sem ela ter adquirido as competências, as habilidades necessárias para o ano seguinte, né? E vocês são cirúrgicos, é muito assertivo esse O método. material, ele é todo estruturado. Nós temos um livro Aprendendo a Ler,
o livro Aprendendo a Escrever e o caderno de atividade literária. E ainda o caderno de ortografia, porque nós precisamos ensinar as crianças a ter uma boa letra, né? A desenvolver, a ler, a escrever corretamente. Então, com a estruturação desse material, nós conseguimos isso nesse pouco espaço de tempo, por conta que o método é assertivo e um material estruturado, e a formação dos professores garantida. Então, não tem erro. Não tem erro. Os municípios hoje que estão trabalhando com o Intract são testemunhas do quanto a rede avançou, o quanto a rede cresceu. E eu preciso dizer para você que das 15 regionais de Mato Grosso, essa regional, ali a regional de Alta Floresta, e Alta Floresta é uma cidade grande, né, polo desses municípios, ocupa o primeiro lugar no estado de Mato Grosso das crianças alfabetizadas na idade certa. Esse depoimento do Alan Porto, onde temos vários vídeos onde ele diz isso. O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que a gente buscou um método estruturado, formou os nossos professores e as crianças aprendem. E um a um, né, professora? Um a um. Eu achei isso É um a incrível. um. Não vou olhar a multidão, 25 meninos, é um a um. Cada criança dessa é um universo. E aí, quando você tem esse olhar individualizado para a pessoa, um olhar individualizado para a pessoa, você vai entendendo o que está acontecendo ali e você busca. Monta uma rede de apoio e busca um a um. Então, isso é o que mais me emociona e o que mais me encanta no Intract, Camila. Nossa, eu achei essa sua frase incrível. Cada criança é um universo. E é justamente assim que eu vejo a educação e os professores. Eu admiro muito essa profissão. Eu acho que é uma profissão que se assemelha muito ao de jornalista, porque não é uma simples profissão, mas é um ofício. Porque o educador, ele nasce para ser educador. Assim como o jornalista, o médico, o advogado, e são profissões que a gente sai do trabalho, mas a gente continua ali, né? Na ativa. Eu, no meu caso, continuo vendo histórias por todo lado. E a senhora, como educadora, sempre ali nessa missão, né, de formar indivíduos. Mas quando a gente pensa em universo, em educação, a senhora observa que essas crianças, elas foram assim inseridas em novos contextos? A senhora percebe a mudança no olhinho, a questão da autoestima da criança quando ela começa a entender ali as palavras, a formar as frases? Camila, assim, é um momento em que se abre a porta da intelectualidade. Tem alguns teóricos que diz isso, né? Porque alfabetizar uma criança, você vê, você está apresentando esse universo da literatura para ela, né? Da linguagem, né? Da nossa linguagem. O que eu falo, eu posso escrever. Então, é um momento realmente riquíssimo de observar a alegria das crianças, sabe? Quando eles percebem que, professora, eu já sei ler, professora, pode ditar que eu já sei escrever. Então, isso tem uma autoestima, né? Isso tem um poder para a criança. Ela se coloca na vida de uma forma proativa, porque ela sabe, ela não vai... E uma coisa bonita nisso que você disse também, é bem isso mesmo, essa autonomia, assim. Antigamente, se uma criança gagueja, se uma criança está mal alfabetizada, ela não quer ler. Essa semana mesmo eu cheguei, foi na sexta-feira, eu fui ouvir uma escola, elas fizeram fila que todos queriam ler para mim, e eu fui para ouvir 5 crianças. Que E eu lindo! tive que ouvir todas. Porque como é que se deixa uma criança? Não, eu também quero ler, eu também quero ler. Então, quer dizer, a autonomia e a autoestima das crianças. Aí umas crianças que você vê, às vezes, de periferia, sabe? Você vê com uma outra coisa que me emocionou muito também, ver uma criança muito pobre. Eu fui visitar e me chamou muita atenção, assim, o fogão da casa era aquela lata, uma lata com um buraquinho, acho que você, não sei se você já viu isso, Camila, com uma panela ali cozinhando um feijão. E ela lendo Cecília Meirelles, para a avó. Uau! Então, assim, é disso que nós estamos falando, Ah, eu vou me sabe? emocionar aqui, porque é muito bonito. A gente consegue ver o futuro, talvez, dessa criança, porque numa situação de extrema pobreza, ela está tendo acesso a uma literatura riquíssima, né? Eu sei que é uma contrapartida muito romântica do ponto de vista social, mas eu acredito no poder da educação, porque a educação mudou a minha vida. E muda até hoje.
Eu também venho da periferia, numa realidade muito diferente dessa, não de extrema pobreza, mas a educação me leva a mundos que eu não poderia ter acesso naturalmente, a partir da minha origem. E eu tenho fé que essa criança vai ter a história transformada também. Você me faz lembrar, né, da esperança, né? O verbo, para mim, a esperança é esperançar, né? Vem de esperançar. Eu acredito nisso também. Eu acredito que uma criança como essa, de ver a autonomia dela, lendo Cecília Meirelles, Olavo Bilac, ela memorizou um poema de Olavo Bilac. Te mando esse vídeo de presente para você Eu ver. É lembro até, algo... a senhora acredita que eu lembro até hoje dos poemas de Cecília Meirelles, que eu estudava lá no primário? São coisas que não saem Não da nossa mente, sai, fica porque introjetado no nosso coração. uma literatura riquíssima, belíssima, né? Você tem acesso à imaginação de uma forma tão poética, né? Então, realmente é isso, assim, a gente não pode negar, sabe? Eu digo que essa nação brasileira, ela precisa fazer essa tarefa de casa, sabe? Fazer com que as crianças sejam alfabetizadas na idade certa e buscar. E buscar ainda, porque até o quinto, sexto ano é possível ainda alfabetizar uma criança para ela ler com precisão, com velocidade, com prosódia, né? A prosódia é o degrau mais alto da leitura, né? E essas crianças têm condições de fazer isso com beleza, né? Então, a esperança me move. Quando você fala de 50 anos nessa profissão e por que não parei ainda, eu tenho esperança, sabe? Que a gente consiga ainda ver esses índices da alfabetização no Brasil num patamar mais alto, as crianças realmente não diminuir esse número do analfabetismo funcional nesse país e nos municípios mato-grossenses e brasileiros, porque hoje tem métodos, tem materiais estruturados que dá conta de fazer isso acontecer com E a beleza. senhora provou isso, que um trabalho, fazendo uma analogia de uma formiguinha ali, sozinha, a senhora conseguiu transformar uma comunidade escolar e inspirar uma regional que já está adotando esse método, o Entract, e levou esse mesmo modelo para outro estado, do sul do país. Então, a senhora avalia que, ou já teve essa contrapartida aqui da Secretaria de Estado de Educação, se existe essa possibilidade de haver essa expansão do Entract para outras regionais de Mato Grosso? Quem sabe para a rede inteira? Hoje o Mato Grosso tem o programa Alfabetiza Mato Grosso, né? Inclusive eu fui formadora, é um programa muito bom. Uma coisa que a gente precisa dar a César o que é de César, né? Eles têm se dedicado, o Estado de Mato Grosso hoje tem se dedicado a realmente alfabetizar as crianças na idade certa. E eles reconhecem, né, essa regional como uma regional que buscou um método diferenciado. Hoje a Alta Floresta tem 39 turmas de primeiro ano, então olha a responsabilidade, né? Numa regional onde os outros municípios são menores. Então, quando a gente leva esse prêmio, né? E o selo ouro também a Alta Floresta leva, que essa regional leva, destaca, e nós temos a fala do professor Clailton, que diz, né, ele é diretor da DRE hoje, que por ter buscado o Entract, a Alta Floresta hoje consegue se destacar e consegue destacar o estado de Mato Grosso, que essa regional é o primeiro lugar. Então eu vejo assim, sabe, Camila, que as mudanças, elas não acontecem da noite para o dia, principalmente são mudanças estruturais. Nós estamos falando de mudança de estrutura, né? Mudança precisa formar os professores, onde eles serão avaliados a cada 21 dias, onde a criança é avaliada a cada 21 dias. Então, devagar, eu acredito que nós vamos chegar. E quando hoje nós temos no estado de Santa Catarina na rede estadual, não estou falando de municípios de Santa Catarina, estou falando da rede estadual, né? Junto com o governador que leva para o estado. Então, quer dizer, a gente está falando de algo que tem realmente uma consistência, né? Que tem uma estrutura. Então, eu acredito que é devagar, se a gente parar para pensar no Brasil, 2021 para 2026, nós estamos com quantos anos que esse método chegou Nossa, no a senhora Brasil? deu um É uma criança, salto. né? É uma criança ainda, né? Então é isso, eu acredito, como diz você, a esperança, né, a fé de que nós vamos conseguir mudar essa realidade no Brasil, com certeza. Professora, e a gente percebe
como a senhora falou, que houve a identificação de traumas nos estudantes e acredito também que dificuldades cognitivas, né? Seja ela a neurodivergência, como a senhora falou, crianças descobrindo o diagnóstico do TDAH, até mesmo o autismo. E nesses casos específicos que a gente está tendo um momento de muitos laudos, né, sendo dados a crianças e também adultos em idade tardia para o diagnóstico do TDAH e do autismo. Nesses casos em específicos, ajuda também a questão da alfabetização? O ponto para mim mais bonito dessa história toda é exatamente esse ponto, porque ele nasce para eles. Ele nasce para eles. Então, quando os autores, né, pensam nessas crianças, eles criam, eles desenvolvem esse método para atender exatamente essas crianças. E olha, Camila, é emocionante. Assim, como eu te disse, semana passada ainda estive numa escola e eu ouvi crianças autistas e crianças com TEA. Uma leitura até mais rápida, que você sabe que eles são espertos. Eles são extremamente espertos. Espertos, vivos. Chegou um para mim e falou assim, eu já sei ler esse livro todo. Eu falei, então me prova que você sabe mesmo. E ele leu. E é do ele desafio que eles E gostam. é do desafio que eles gostam. Então, assim, é isso, sabe? É um método feito para eles. Então, você vê a Alta Floresta hoje, a gente tem 800 laudos. Nossa, 800 laudos. E desses 800 laudos aí, nós estamos com essas crianças, né, monitorando bem de perto, nós já temos 70% desse momento dessas crianças lendo. Então, há algo mais lindo que isso, sabe? Você pegar uma criança com neurodivergência e ensinar a ler e escrever, e é impressionante isso, eles aprendem rápido. Eles aprendem rápido. Eles são crianças muito espertas, né? Tem que tirar o escudo, né? Porque às vezes você coloca um escudo na frente da criança, tira o escudo e olha para ela como uma pessoa, sem o laudo, né? Eu digo para os professores, tira o escudo, tira o laudo, olha para ela, olha nos olhos dela e faz o que você precisa fazer. E é lindo o que acontece. eu fui diagnosticada recentemente com TDAH. Era uma coisa que eu sempre achei estranho, minha aceleração, desde criança, os pensamentos parecem um congestionamento, assim, né? E uma avalanche de ideias, tudo muito rápido. Mas eu não imaginava, eu pensava que era normal. Mas a senhora falando, tira o escudo, né, do laudo. Eu, como uma pessoa nessa situação, o que eu observo? É muito importante o diagnóstico, porque faz você se entender e saber lidar consigo mesmo. E como uma profissional experiente, eu acredito que a senhora vê assim também o aluno, porque você descobre que aquele aluno tem um autismo ou TDAH, ou no caso um trauma, ou sofreu um abuso, uma violência, seja qual for a diferença, a curva naquela história, naquela trajetória de vida. O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar as ferramentas que eu tenho, o Intract, ou entrar com uma equipe multidisciplinar, como a senhora falou, e vou impulsionar aquele aluno. Esse é o ponto, Camila. Quando eu digo do escudo, assim, um autista não vai aprender? Vai. Um TDAH não vai aprender? Vai. E você conhecer isso, você saber a natureza, mas quando eu digo assim, a capacidade que essas crianças têm, elas não podem ser rotuladas. Você olha para elas na sua essência, sabe desse laudo, dessa neurodivergência, mas isso não é um obstáculo para ela não aprender. Então, eu assim concordo com você, porque quando você tem o laudo em mãos, você busca uma rede de apoio para essa criança, né? Como eu citei o caso das duas crianças que eu citei aqui para você. Então, é isso, essas crianças estão chegando, aumentou os números em todos os municípios, esse número aumentou muito. Quer dizer, Pra estão senhora, descobrindo, né? Estão pra, descobrindo mais cedo. para a senhora é uma questão de tendência, de moda aí no segmento da saúde, ou de fato a gente tem todo esse número de crianças com esse diagnóstico? Esses dias eu conversava com um doutor e ele me explicava o seguinte, que antigamente esses laudos eram pulverizados, tipo deficiência intelectual, né? Tinha um código que eles atribuíam isso. Hoje, então, meio que pulverizou, e então
tudo é laudo. Tudo é laudo. Então, do ponto de vista hoje, do ponto de vista desse médico, desse doutor, dizendo para mim assim, Irene, aumentou esses números porque o que que aconteceu? Condensou vários casos que tinha na medicina, na psiquiatria, na psicologia, condensou tudo aqui. Condensou tudo aqui, por isso aumentou esse número. Mas isso que você falou de TDAH, eu também tenho esse laudo. Descobri depois de velha já. Velha não, né? Madura. Madura. Isso, então assim, isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Aí nós estamos vendo agora que ele existe, que é possível. Agora, com a criança, se a criança já apresenta desde cedo, a gente consegue diagnosticar. Porque o que eu falei um pouquinho antes para você? Se eu descobrir que com 21 dias a Camila não aprendeu o A, o que é que a Camila tem? Então, eu vou em busca de descobrir, vou atrás desse laudo, o que é esse laudo, e eu preciso buscar estratégias diferenciadas para me alcançar ela. Mas eu preciso acreditar que ela vai aprender. Isso é a diferença. Não é um laudo que vai fazer eu dizer assim, essa criança não tem condições de aprender. Ela aprende e até mais rápido do que, nossa, eu estou vendo isso. Vendo É isso. bonito a gente ver a questão, isso que a senhora falou, da crença. É como se fosse plantar uma Semente. árvore, uma sementinha que vai vir se tornar uma árvore gigante, frondosa, frutífera. Quando a senhora está ali investindo o seu tempo, o seu coração no ensino, a senhora tem essa crença do retorno de que aquela criança vai de fato aprender? O professor precisa ter isso, sabe, no seu coração. Na verdade, até no seu coração, sabe, assim, essa mão que planta uma semente, essa mão que escolheu um dia, né, você falou no começo da nossa conversa, que escolheu um dia essa profissão, uma bela profissão e uma nobre profissão, então ela precisa acreditar nisso, que todas as crianças têm essa semente da virtude do conhecimento dentro dela. E eu preciso fazer o quê? Regar e buscar estratégias para crescer e desenvolver e buscar pelo saber. Porque o saber é a maior riqueza que nós temos é o saber. Então, eu como professora, eu regar, eu sei que você tem potencial, eu sei que as crianças têm potencial. A minha função ali de jardineira, de regar essa flor, para ela crescer, florescer e realmente ser um cidadão no mundo que se comunica com clareza, com beleza, que escreve, sabe? Que ela compreende que a nossa língua é uma língua belíssima e ela entende, ela lê, ela escreve, ela compreende. Camila, isso é realmente assim, falta palavras, né, para expressar a beleza do que nós estamos falando aqui nessa conversa nossa. Sim, é muito bonito. A educação é apaixonante, né, professora? Professora, e como que a senhora faz um recorte agora para a gente desse cenário atual? Ali na sua regional está havendo esse projeto pioneiro aqui em Mato Grosso e os professores estão passando por capacitações. Como que está esse processo junto aos profissionais? Porque com os alunos eu estou vendo que está de vento em polpa e os profissionais também estão tendo a oportunidade de ter essa especialização. A Secretaria Municipal, a Secretaria de Estado, ambas estão investindo ou é uma iniciativa que está mais na alcunha do Estado ali, como que tá? Camila, assim, a formação dos professores é um ponto alto, né? Eu digo assim que é um ponto alto, porque por que que hoje nós temos esse número alto de analfabetismo funcional no país? Porque é onde nasceu? Onde nasceu esse número? Nasceu no banco das escolas. É duro, né, falar isso, mas nasceu no banco das escolas. Então, investir na formação dos professores para que eles realmente desempenhem a sua função, desempenhem a sua profissão com sabedoria, com conhecimento, porque eu disse para você assim brevemente, né, neurociência, área de Wernicke, área de Broca, sabe? A região occipital é onde nós instalamos as letras, né, no cérebro da criança, é o mesmo lugar onde eu instalo as letras, eu instalo os números, porque a gente está falando de português, mas e a matemática?
Olha os índices da matemática nesse país também, a alfabetização matemática. Então, isso está, assim, no estado de Mato Grosso, no estado do Paraná, no estado de Santa Catarina, nos estados brasileiros hoje, há uma cobrança muito grande do que precisa investir na formação dos professores. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Falando de Mato Grosso, né, que eu sou formadora, fui até esses dias formadora do programa Alfabetiza Mato Grosso, é uma frente estruturada de formação de professores, com várias horas, né, com especialização. O CNCA, que é o Compromisso Nacional pela Criança Alfabetizada também, ele também está com um trabalho muito bonito, forte, no sentido de que é preciso alfabetizar as crianças na idade certa. Então, hoje nós temos uma política pública federal alinhada com uma política pública estadual que está chegando em alguns municípios. Então, a hora é essa, dos municípios se organizarem e perceberem que é preciso olhar a alfabetização das crianças e investir. Investir em bons materiais e investir em uma boa formação para os professores. E aí nisso vem os coordenadores, vem os gestores das escolas, né? Porque a escola, ela não é só o professor, tem o diretor, tem o coordenador, tem o articulador, o estado de Mato Grosso tem um articulador responsável pela recomposição da aprendizagem. Então, assim, para mim, a cereja de toda essa história, o ponto alto de toda essa história é a formação dos nossos professores. E com relação a essa diferença de momento que nós vivemos, o projeto da senhora é pioneiro, insere as crianças no universo das letras. A senhora tem uma trajetória gigante dentro da educação, mas a gente está passando por um processo em que as telas já estão em sala de aula. Então, quando a gente pensando um pouquinho ali mais à frente, a criança já aprendeu a ler e escrever, e na estrutura da sala de aula, muitas escolas já estão adotando o computador ali, o professor não tem nem mais giz, escreve com a caneta digital e é uma linguagem completamente diferente. E quando a gente volta lá atrás, a gente tem essa contrapartida, inclusive faz parte do Intract, a questão do caderno de caligrafia, né? Da criança ter o contato com a caneta, com o lápis e de escrever, a letra cursiva, a nossa letra de mão, que já tem aí pesquisas falando que ela vai desaparecer no futuro, né? Eu acho uma pena, porque eu sou daquela época dos milhares de cadernos de caligrafia, que a gente ficava ali caprichando, né? Mas, em resumo, a senhora acha que a gente vai, talvez, num futuro não tão distante, parar de usar cadernos, parar de escrever à mão, assim, com a caneta como a gente tem? Tudo vai ser extremamente digital, a gente vai ter o fim, talvez, da nossa letra cursiva, letra de mão. Como que a senhora, uma profissional tão gigante, avalia esse cenário não tão distante do futuro da educação? E quando a gente fala de Mato Grosso, principalmente. Camila, é um ponto, né, delicadíssimo, né? A tecnologia está aí, a gente não pode negar, e ela, de alguma forma, ela nos auxilia, né? Hoje, a tecnologia está presente em tudo na nossa vida, né? Eu digo assim que a escola, ela não pode perder a sua função primeira, sabe? Que é de ensinar os meninos. E o ensinar os meninos passa por esse ler e escrever, sim. A letra, porque a letra, você falou da letra cursiva, é uma arte. Ela precisa ser olhada como uma arte. As crianças precisam desenvolver pequenos músculos, porque a escrita é o desenvolvimento da coordenação motora mais fina que existe, a escrita. Então, como é isso, sabe? A gente abandonar o lápis e a caneta, como é que é isso para o desenvolvimento do córtex motor das crianças? Então, eu, assim, bendita a tecnologia, não sou contra, sou a favor dela, acho que ela chegou e como diz você, tá muito mais perto do que a gente pensa. Olha o IA hoje, né? O que a inteligência artificial está fazendo conosco, né? Ainda ontem, eu cortando meu cabelo, a moça dizia assim, ainda bem que essa IA não vai aprender a cortar cabelo. Então, assim... Por enquanto. Mas já estão treinando robôs com as isso. habilidades mais humanas possíveis para conseguir repetir esses movimentos mais delicados, né, do corte de um cabelo, de uma cirurgia. E eu dizia isso para ela, assim,
um robô chegará. Ela, Irene, não tire a minha esperança. Não tire a minha esperança. Então, assim, para mim, é como você falou, eu acabo sendo um pouco conservadora, né? Em raízes, em coisas que eu acredito. De pegar uma criança, de pegar minha neta, eu que ensinei minha neta a ler e escrever. E aí, uma coisa que ela tem hoje, ela está com 12 anos, ela tem uma letra bonita, ela lê bem, ela interpreta bem. E isso é uma riqueza que eu acho que a gente não pode esquecer, sabe? A gente não pode perder. Que ela vai ter contato, já tem contato, né, hoje com as telas e ela mesmo, a tecnologia hoje, o que tem na casa, ela resolve tudo. Um dia mesmo deu problema na minha televisão, ela, vovó, como que você não sabe resolver isso? Ela resolve. Isso é bom. Mas perder essa base, dessa estrutura de ler e escrever com beleza, eu fico um pouco preocupada, sabe? Se as escolas vão chegar nisso. Mas eu digo, eu também tenho assim, essa esperança de que se nós dermos conta de fazer o que a gente precisa fazer na educação bem feito, nós vamos nos fortalecer. Porque vamos pegar agora cálculo mental, vamos falar da matemática, a capacidade de raciocínio das crianças. O IA não pode fazer o cálculo mental de eu perguntar para você a queima-roupa aqui. Me diz aí, Camila, quanto que é 320 mais 214? Você fala assim, é aproximadamente 500. A queima-roupa. A gente não pode perder isso. E o IA não dá isso para as nossas crianças. Então, a escola, se ela fizer o que ela precisa fazer, ela não vai perder a função dela. Muito pelo contrário, ela vai ter crianças cada vez mais rápidas. E a escola hoje na matemática, o que nós temos que ensinar? Se ler e escrever é ler com velocidade, com prosódia, e escrever com ortografia correta, o que é matemática? É o cálculo mental. Ensinar a beleza dos números. Então, eu sou sonhadora e eu acredito que a gente não vai perder o espaço no sentido de se nós fizermos realmente o que nós sabemos fazer e o que precisa ser feito para ensinar uma criança. A senhora acredita então talvez numa isonomia, de haver um equilíbrio? Precisamos ter esse equilíbrio. Vai chegar um momento de que nós estaremos tão avançados com relação à tecnologia que vai dar uma certa saudade e a gente vai começar a voltar lá atrás, nos primórdios, a questão do contato humano, a questão do olhar, a questão do artesanal, daquilo que tem afeto. A gente fala isso da culinária, né? A comida afetiva. Talvez vai haver esse movimento na humanidade? A escola, é isso que você falou, né, do artesanato, do violão, do crochê, do tricô, da culinária. A minha escola, eu cozinho muito bem hoje, eu aprendi na minha escola. Eu também aprendi a fazer bolo com Eu a minha aprendi na professora do minha terceiro escola, ano. na minha escola. Então, essa escola, ela precisa ser viva para isso, para a criança se desenvolver. O desenvolvimento intelectual precisa passar por por esse chão de fábrica, né? Esse chão de escola, onde ali ela vai aprender a pintar, ela vai aprender a desenhar, ela vai aprender a tocar um instrumento, uma flauta doce, ela vai aprender a ler. Então, assim, precisa ter. As pedagogias que buscam isso na sua essência, que buscam isso na sua raiz, elas não ficarão para trás. Elas buscarão esse equilíbrio entre a tecnologia e esse ensinar, esse ensinar com beleza, esse ensinar, para mim, a palavra que vem, o seu desenvolvimento intelectual com inteireza, no sentido assim, essa pessoa, ela sabe ler, ela sabe escrever, mas ela sabe tocar um instrumento, ela sabe fazer um pão, ela sabe fazer uma lasanha, ela sabe plantar uma flor, ela conhece o desenvolvimento de uma borboleta, ela é uma observadora. Para mim, a ciência mesmo, as ciências, essa área, né, da ciência, levar as crianças por que chove? Por que o céu é azul? Como que um botão, de repente, vira uma rosa? Qual é o processo do nascimento de uma planta e acompanhar isso? A gente não pode perder isso. Porque se a gente perder isso, vão ter robôs mecanizados? Então, assim, eu vejo que a gente está numa crise civilizacional, né? E é um assunto para outro podcast disso, mas isso me incomoda às vezes, sabe? A gente perdendo algumas referências que nós tínhamos dos nossos ancestrais, que nos colocou aqui.
Está aqui a Irene, está aqui a Camila, está aqui as pessoas que hoje têm uma formação que, na verdade, é uma formação que ela buscou na sua origem, na sua raiz, tem uma linha condutora. A gente vai perder isso? Não podemos perder isso, né? Então, me preocupa essa crise que nós estamos vivendo, mas, ao mesmo tempo, nós seríamos capazes de buscar esse equilíbrio, sabe? De fazer com que uma boa escola, e eu vejo assim que o Brasil hoje, ele está caminhando para isso, ele começa a caminhar, há um acordar de que a educação ela precisa ser vista com respeito, precisa ser vista como um eixo central no desenvolvimento do país, sabe? Eu consigo ver isso que já mudou, porque antes você não ouvia falar de monitoramento de professores e de criança. Hoje, se você pegar a plataforma do Alfabetiza Mato Grosso aqui, se você entrar lá, você consegue ver hoje todas as escolas de Mato Grosso, todos os professores, todos os alunos e todas as habilidades desenvolvidas. A gente não tinha isso há 10 anos E atrás. como é importante você ter acesso a dados. Eu vejo isso no meu trabalho, por exemplo. A gente fica, eu e o Dan ali o tempo inteiro, né, Dan? Acompanhando métricas. E as métricas de ensino são importantíssimas, porque tem aquele ditado bem antigo, né? Que é o olho do dono que engorda o porco. Ela até uma forma um pouco assim, chula de se referir, porque é algo tão precioso que é a questão da educação. Mas se o diretor, se o coordenador pedagógico, o educador, ele não tem conhecimento do que está rolando ali na sala de aula dele, ele precisa entender. E eu acho incrível, daí entra até um pouco de IA. Tem algumas escolas que jogam ali no sistema o perfil do aluno e ele coloca, destrincha o perfil do aluno, tantos por cento de habilidade para determinada área, tantos por cento para outra, precisa estar muito baixo aqui, e isso é genial, é genial. E eu vejo, eu estou aqui há pouco tempo em Mato Grosso, o quanto que a educação melhorou. Melhorou, Camila, assim é isso, é um monitoramento. E me emociona, É, professora, quando eu vou acompanhar a inauguração de escola, aqui em Cuiabá, por exemplo, já fui em algumas, a gente vai lá no fim da cidade, no extremo, o periférico mesmo. E as escolas são lindas. Outro dia eu fui numa escola quase que eu não saí, porque era boa linda, estrutura. gente, a sala de leitura, a biblioteca, as salas, sala de informática, piscina enorme. Então, a gente vê o quanto essa... Se eu andei e caminhei vagarosamente ali na minha escola, que não tinha nem janelas, que o diga às vezes professores, mas hoje eu vejo que essa galera vai ter a oportunidade de correr, serem maratonistas, assim, e pessoas incríveis, profissionais muito melhores que eu também, porque eles estão tendo acesso a coisas que a Que minha nós não geração tivemos. não teve, e como eu comemoro isso. É muito bonito. E daí eu volto, eu já tenho que, infelizmente, encerrar, a gente já está dando quase 50 minutos de conversa, e a senhora já está convidada para retornar aqui, para a gente continuar falando sobre educação. Vamos, ou talvez a gente marque uma conversa aí mais dentro da antropologia, para a gente falar sobre os rumos da nossa humanidade. A gente vai combinar essa nova gravação. Mas na pessoa da senhora, eu quero homenagear os educadores, te agradecer pelo seu empenho, porque são pessoas como a senhora, profissionais como a senhora, que sustentam nações, né? Porque se não tivesse um professor para ensinar a criança a ler, nós não teríamos médicos, advogados, juízes, jornalistas e nação de professores, de educadores que continuariam dando continuidade a isso. E a senhora tem essa paixão pela educação e eu honro muito pessoas como a senhora com o seu legado e que os jovens profissionais possam se inspirar na senhora para que eles deem continuidade, né, ao ensino
transformador de pessoas que, com a iniciativa e o coração disponível, mudaram uma comunidade, está mudando, né, ali um estado vizinho, e com certeza isso vai fazer a diferença daqui muitos anos. Eu vou me lembrar dessa entrevista e quando eu ver isso implantado nas nossas mais de 100 cidades aqui de Mato Grosso, vou lembrar, olha lá, eu conversei com a pioneira que trouxe esse método. Parabéns, professora. A senhora tem o reconhecimento aqui do podcast, do Hipernotícias, e eu quero te agradecer pela sua presença aqui. Grata, Camila, eu que quero agradecer pela oportunidade, né? Nos emocionamos em alguns momentos, porque é isso, né? A gente está falando de uma vida que pulsa, né? Da educação. E você falou dos professores, eu quero também, assim, deixar um abraço para os meus amigos professores, que um dia escolheu, né? Uma ousadia e uma coragem em escolher essa profissão. Uma profissão que eu vejo que ainda precisa ser mais valorizada. É uma profissão que, como você disse, né, o médico, o advogado, os políticos, todos passam, né, pelo banco da escola. Então, que eles continuem buscando essa essência do ensinar as crianças com verdade, com beleza, buscar realmente o desenvolvimento intelectual deles, para eles serem cidadãos de bens, cidadãos que caminham pelo mundo sabendo o seu lugar no mundo, sabe? Diga, eu tenho um lugar no mundo porque eu aprendi a ler e escrever e a me desenvolver. Então, assim, o meu abraço bem carinhoso para todos os professores de Mato Grosso e desse país que realmente fazem a diferença. E grata por essa conversa tão agradável, tão boa e que me fez bem ao meu coração. E eu te espero aqui, professora, para a gente continuar em um outro episódio, tá bom? Ok, A gente volta grata. a se encontrar aqui no estúdio. Obrigada a você também que nos acompanhou até o fim desse episódio. Continue por dentro de tudo que acontece em Mato Grosso, no país e no mundo, em hnt.com.br, e saiba as notícias em tempo real também pelo Instagram do Hipernotícias. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, acione o sininho, dê muito like aqui nesse episódio, nos ajude a hypar essa conversa e a gente se vê na próxima entrevista. Até mais!